Cachorro é um degenerado feio e enrustido que finalmente tem sorte quando adota garotas gato e as obriga a se vestirem como empregadas. Uma manhã, as Catgirls estavam se aconchegando juntas quando aquele maldito alarme começou a estragar sua manhã tranquila. A Vanilla esperava que uma abordagem suave pudesse fazê-lo parar de tocar, mas a Chocola sabia que a violência era a única resposta. Eventualmente, a Vanilla se arrastou para fora da cama e tentou acordar a Chocola puxando os lençóis. Infelizmente, Chocola estava imersa em um sonho febril que envolvia seu mestre e um chicote, então Vanilla teve que acordá-la com fofura. Depois de se vestirem, elas cumprimentaram seu mestre que estava preparando seu café da manhã favorito, bacon e ovos. As garotas estavam tão animadas e quando se sentaram para comer, Chocola não conseguia parar de falar com a boca cheia. Cachu olhou para as meninas e pensou no quanto elas tinham progredido desde que chegaram. Parecia que foi ontem que ele encontrou algumas caixas estranhas que pareciam estar vivas. Quando ele descobriu o que elas estavam fazendo, ameaçou mandar as caixas de volta, mas Chocola se revelou e implorou para que deixassem ficar. Cachu achou que devia ser confirmação de Deus de que seu fetiche por gatos não era estranho, então ele concordou. Agora que Cachu se acostumou com as marcas de garras, ele gosta de tê-las por perto. Enquanto isso, sua irmã Shigaró, outra amante de gatos refinada, espia Azuki enquanto ela cozinha. Quando Shigarei se aproxima demais das mercadorias, Azuki pergunta quais parafusos estão soltos desta vez. Mas Shigarei insiste que só quer ajudar. Azuki diz que está bem, mas explica que Coconut pode precisar de mais ajuda. Aconteceu que Coconut esperava usar a força no fogão de arroz para fazê-lo. Trabalho. Azuki lembrou-se da vez que deu uma faca para Coconut ajudar, então concluiu que uma competição de olhares era uma alternativa muito mais segura. Dentro de casa, Cinnamon estava a segundos de fazer xixi nela mesma, enquanto implorava para Maple parar de monopolizar o banheiro. Quando Maple finalmente a libertou do sofrimento, ela entrou e liberou mais do que apenas xixi. Mais tarde, todos os gatos se sentaram com Shigarei para tomar café da manhã. E enquanto comiam, Shigarei esperava que Chocola e Vanilla estivessem bem com o farejador de gatos. Enquanto isso, o cachorro estava dando os toques finais antes de abrir sua loja de bolos. O sortudo tinha a combinação perfeita de garotas gato em trajes de empregada, fazendo tarefas em posições inclinadas. Quando ele foi para dar uma espiada, ele disse a eles que a loja logo estaria aberta, o que os deixou animados. De volta à casa de Shigarei, Azuki continuava trabalhando duro em suas tarefas quando notou Coconut dormindo de pernas abertas para negócio. Nesse momento, uma borboleta pousou no nariz de Coconut e Azuki não conseguiu segurar seus instintos felinos. Ela deu um tapa em Coconut, que acordou com raiva e pronta para atacar, mas Azuki não era de recuar. Quando Cinnamon e Maple estavam saindo, encontraram as idiotas prestes a pular uma na outra. No entanto, já estavam atrasadas para o trabalho, então saíram apressadas enquanto Coconut mostrava para Azuki que o tamanho afinal importa. Mais tarde, Cinnamon e Maple estavam no trem a caminho do trabalho quando uma criança as apontou para sua mãe. A mulher explicou que os gatos não podem andar por aí sem seus donos, a menos que usem sinos. Mas, como o teste para obter sinos é bastante difícil, ela elogia os gatos por serem espertos, o que faz com que, deixando-as orgulhosas. De volta à confeitaria, Chocola lamenta sobre o atraso de Cinnamon e Azuki, pois ela precisa desesperadamente de uma pausa para o almoço. Alguns clientes entram, então as meninas começam a atendê-los, surpreendendo-os com a sobrecarga de fofura. Quando Chocola entrega os pedidos, as mulheres percebem que ela não consegue parar de olhar para elas como água no deserto. Elas tentam alimentá-la por dó, mas antes que Chocola possa dar uma mordida, Vanilla agarra seu rabo e pede desculpas aos clientes enquanto arrasta a devoradora de sobremesas para longe. Finalmente, Cinnamon e Maple chegam à loja e trocam para seus uniformes de empregada. Elas pediram desculpas a Cachu por estarem atrasadas, então ele diz para elas substituírem as outras duas antes que Chocola coma Vanilla. As garotas começam a trabalhar e recebem novos clientes que são estudantes. Enquanto as garotas compartilham sua sobremesa, Cinnamon observa atentamente e imagina Maple deixando-a comer seus morangos antes do prato principal. Seus ovários quase explodem com o mental. Milho. Mais tarde, Cinnamon e Maple pedem desculpas por estarem atrasadas, e mesmo que Chocola as culpe por quase acabar com sua vida de fome, Cachorro agradece a elas pela ajuda. Maple diz que deixou um pouco de atum selado na geladeira para o jantar delas, e Chocola e Vanilla imediatamente esquecem suas mágoas. Cinnamon diz que foi um presente de Shigarei, quando de repente percebe que esqueceu de adicionar um pouco de ponzu para eles comerem. Infelizmente, Cachu diz que também estão sem ponzu, então Chocola se oferece para ir comprar. Ela sai correndo antes de obter a aprovação deles, então Cachu planeja recompensá-la por seu excesso de energia quando ela voltar, mas Vanilla se oferece para fazer isso em seu lugar. Enquanto isso, Chocola pega um atalho para a loja e já começa a sonhar com os elogios e presentes que receberá por ser uma boa menina. Ela decide acelerar e chegar o mais rápido possível quando percebe um gatinho sentado sozinho perto de um parquinho. Chocola se aproxima dela e pergunta onde estão sua casa e seu mestre, mas a gatinha olha para ela sem expressão e fica em silêncio. Quando Chocola ouve sua barriga roncar, ela deduz que a gatinha deve estar com fome, então procura algo para comer em seu bolso. No entanto, ela assusta a gatinha com uma caixa de chocolate, fazendo-a correr para os arbustos. Como Chocola não consegue encontrá-la, ela deixa os chocolates no banco, na esperança de que a gatinha os coma, enquanto ela sai para completar sua missão. De volta para casa, o atum selado começa a tentar Vanilla, mas Cachu a avisa para não ceder. O Chocola nunca a perdoaria. Enquanto isso, Chocola está voltando com o ponzu quando passa novamente pelo parquinho e nota a caixa de chocolates exatamente onde a deixou. Ela fica surpresa ao ver que a garota realmente comeu todos os chocolates e supõe que ela devia estar esperando por seu mestre, já que estava sem colar.
No entanto, a garotinha ainda estava escondida nos arbustos e observava enquanto Chocola correu para casa. Quando Chocola voltou para casa, sentiu uma perturbação na força e percebeu que o pequeno gatinho a tinha seguido até lá. Chocola avisou o gatinho que o dono dele ficaria preocupado sobre ela, mas ficou surpresa ao saber que ela não tinha um dono. Isso lembrou Chocola de quando ela e Vanilla foram deixadas na chuva como lixo, e ela se sentiu pena por ela. De repente, Cachu apareceu e perguntou se ela estava falando com seu demônio de paralisia do sono novamente. Mas Chocola insistiu que estava apenas descansando de seu missão enquanto usava o rabo para manter o gatinho fora de vista. Cachu a alertou para se trocar rapidamente antes que Vanilla se atirasse na comida. Quando ele sai, Chocola diz ao gatinho para ficar perto dela, então ela a leva cuidadosamente para cima. Quando o caminho parece livre, ela tenta entrar no quarto sorrateiramente, mas Vanilla sai dele e pergunta por que Chocola está sendo estranho. Chocola rapidamente usa o Ponzu como uma distração, e Vanilla promete pressionar seus botões da felicidade mais tarde como uma recompensa. Quando ela sai, Chocola percebe que o gatinho não está em lugar nenhum. Felizmente, ela a encontra no banheiro admirando as maravilhas do encanamento moderno. Antes que Chocola possa atendê-la, Vanilla vem, ele a leva junto para comer. Vanilla começa a servir o Ponzu quando Cachu se levanta e vai em direção ao banheiro. Chocola corre para impedi-lo, insistindo que o banheiro é perigoso e sugere que ele faça isso em um lugar qualquer. Canto. Vanilla lembra de que isso não é um comportamento normal e Cinnamon só faz isso como uma mania porque ela não bate bem da cabeça. Cachu finalmente passa por Chocola e entra no banheiro, que surpreendentemente está sem uma emoção. Gatinha. Depois todos voltam à mesa para finalmente comer, mas Chocola não consegue parar de se preocupar com a gatinha. Ela se pergunta se de alguma forma foi puxada pela descarga do banheiro e fica catatônica de medo. Em seguida, ela sai correndo para verificar enquanto Cachu e Vanilla se perguntam o que aconteceu com ela. Enquanto isso, Chocola confirma seus piores medos quando vai ao banheiro. Então ela planeja usar um desentupidor para tirar o gatinho. No entanto, quando ela se vira para pegar um, encontra o gatinho julgando sua burrice da outra sala. Aliviada, Chocola a abraça de alegria, mas a gatinha lembra que abraços não enchem estômagos. Com isso, Chocola corre de volta à mesa de jantar e devora toda a sua comida rapidamente. Então, ela pega algo atrás do balcão e sai sorrateiramente. No outra sala, ela dá alguns peixinhos para o gatinho comer e ela parece estar gostando quando pede um pouco de leite para beber. A idiota pensa que ela quer sugar seus seios e começa a entrar em pânico quando Vanilla aparece e pergunta o que está acontecendo. Chocola entra em pânico enquanto tenta inventar uma boa mentira, mas quando Vanilla olha para o gatinha, ela fica corada de tão fofa que é. Mais tarde, Vanilla entende a situação, mas ela lembra que não podem tomar tais decisões sem o conhecimento do mestre. Chocola explicou por que não contou a ele. Foi logo após a abertura da loja e Cachu estava preocupado que o sucesso pudesse não durar quando Chica Ray garantiu a eles que as garotas gato não falhar com ele. Coconut disse que estava com ciúmes porque Chocola e Vanilla podiam morar com o mestre e comer seus bolos sempre que quisessem. Infelizmente, Cachu disse que não podia aceitar mais gatos, já que já estava ocupado com 2. Vanilla entendeu o medo de Chocola e lembrou-se dos dias em que viviam em uma caixa, por isso tinha certeza de que Cachu não iria dizer não. Segundos depois, Cachu disse não. Ele explicou que ela pode ser apenas uma gatinha perdida, e não seria sensato acolhê-la se ela não estiver realmente abandonada. Ele decide chamar um especialista, que acaba sendo Chica Ray. Todas as garotas param para ouvir enquanto ela fica séria e se oferece para correr até a casa dele. Quando chega, Cachu mostra a ela o gatinho em questão e Chica Ray garante a eles que não permitirá que um humano abandone um si, gatinha. Cachu lembra que ela pode estar apenas perdida, e sempre que perguntam sobre seu dono, ela simplesmente vira a cabeça. Chica Ray se oferece para perguntar em sua rede de cosplayers de gatinho e senhoras de gatos mal cheirosos, e, enquanto isso, ela cuidará da gatinha ela mesma. Chocola os observa partir preocupada, mas Vanilla a assegura de que ela está nas mãos mais seguras. Mais tarde, as outras garotas gato encontram o gatinho, mas sua aura o faz correr para a segurança. Azuki avisa Coconut para parar de assustá-lo, enquanto Cinnamon está ocupada se animando ao lembrar da primeira vez que conheceu Maple, e ficou úmida. Chica Ray diz às meninas para não incomodarem o gatinho nervoso, mas ela pega a câmera e começa a tirar fotos para sua comunidade culta By Choice. Maple a chama a atenção por isso, mas Chica Ray rapidamente desvia do assunto e diz às garotas para tomarem seus banhos antes de dormir. Coconut pergunta onde o gatinho vai dormir, então Chica Ray diz que vai ficar com ela, deixando Coconut com ciúmes. Azuki zomba dela por ainda ser uma gatinha por dentro, então Coconut a chama de tamanho de gatinho e quase começa uma briga, mas felizmente Chica Ray a separa. Mais tarde, Chica Ray leva a gatinha para tomar banho, esperando usar roupas de segunda mão de quando as meninas também eram gatinhas. O processo do banho começa, e a gatinha inicialmente resiste, mas logo se acalma e deixa Chica Ray tirar toda a sujeira do corpo dela. Quando termina, ela coloca nela um pijama grande demais e a fofura quase faz Chica Ray perder o foco. Quando chega a hora de dormir, Chica Ray tenta colocá-la em seu futon, mas a gatinha prefere usar um pequeno tapete. Quando Chica Ray pega uma coberta para mantê-la aquecida, a gatinha já está dormindo profundamente. Então ela a cobre e apaga a luz. Enquanto isso, Chocola não consegue deixar de se preocupar com como a gatinha está, mas Vanilla assegura de que ela ficará bem. Ela então garante a Chocola que sempre estará com ela, então Chocola agradece roçando-se nela e elas adormecem nas mãos uma da outra.
Na manhã seguinte, Chica Ray acorda e percebe que a gatinha não está onde dormiu. Ela imediatamente começa a procurar pelo quarto, e quando não a encontra, informa as outras garotas. Coconut pergunta se ela está desaparecida na casa. Então Azuki a chama de burra, e elas começam a discutir como de costume. Maple vai até o banheiro para fazer xixi quando encontra a gatinha dormindo profundamente nele, e finalmente podem parar de se preocupar. Enquanto isso, Chocola continua preocupada com o gatinho quando Vanilla aponta que ela está usando molho de soja em vez de geleia. Chocola afirma que fez de propósito e dá uma mordida para provar, e ela surpreendentemente gosta. Mais tarde, enquanto as meninas se preparam para escova, Vanilla aponta que Chocola colocou pasta de dente demais enquanto estava preocupada novamente. Depois elas vão para o vestiário e Chocola afirma que não está preocupada, mas Vanilla aponta seu vestido do avesso e pergunta se ela é realmente uma idiota. Chocola olha para baixo e menciona que nunca descobriram qual era o nome dela antes de ela ir embora. Na casa de Chica Ray, Azuki começa a chamar a gatinha de Sugarcane, mas Maple a repreende por não se esforçar enquanto ela pesquisa no Google como nomear um gatinho. Por algum motivo, algo relacionado a criar gatinhos faz os ovários de Cinnamon começarem a se agitar novamente, e as meninas concordam que ela realmente precisa de ajuda profissional. Chica Ray diz às meninas para não darem um nome à gatinha, pois ela pode estar perdida, então elas concordam e se sentam para comer. Enquanto as meninas estão comendo, percebem que a gatinha desapareceu novamente, mas na verdade ela está embaixo da mesa. Mais tarde naquele dia, Coconut e Azuki chegam à confeitaria para substituir Chocola e Vanilla em seu turno. Chocola pergunta sobre a gatinha, então as garotas a tranquilizam dizendo que ela está bem, embora ela tenha a tendência de desaparecer como seu ex-traidor. Chocola fica feliz em ouvir isso e sugere que elas deem peixe seco como petisco de vez em quando. Enquanto isso, Chica Ray continua a fazer chamadas e a procurar online por sinais de que ela possa estar perdida. De volta à confeitaria, Coconut decide que precisa ser uma irmã mais velha melhor para a gatinha. Mas o único problema é que ela é péssima em tudo o que faz. Azuki a encontra se lamentando, então pede que ela ajude a levantar algumas caixas pesadas, que nem mesmo ela consegue errar. Depois de resolver isso, Azuki volta ao trabalho e é eficiente e rápida. Até Chocola e Vanilla a elogiam por ser tão boa no trabalho, já que é a gata mais velha. Mais tarde, enquanto Azuki lava as mãos, Coconut retorna e pergunta se ela precisa de mais ajuda. Azuki lembra que ela ainda é uma gatinha e não precisa fazer muito, mas Coconut a zomba por ter dificuldade em alcançar a prateleira de cima. Azuki fica brava e tenta revidar, mas seus braços pequenos atraem. Enquanto isso, Maple e Cinnamon cuidam do gatinho enquanto assistem a um programa sobre aquários. O estômago do gatinho começa a roncar ao ver isso, então Maple tira alguns doces e chá. Até Cinnamon fica animada para mergulhar, mas Maple está mais interessada em ensinar ao gatinho tudo sobre fazer chá. Ela continua devagar sobre a arte sagrada de ferver água, mas quando olha para baixo, vê o gatinho escapar para manter sua sanidade. Ela consegue encontrar alguns peixes secos, justamente como os que Chocola a alimentou, então segura-os firmemente. As garotas a encontram e percebem que ela prefere comer peixe a obter um diploma de mestre em ligar uma chaleira. No entanto, conforme o gatinho se lembra de Chocola, ela começa a se sentir triste. As garotas percebem, tentam fazer de tudo para animá-la e entretê-la. Infelizmente, matar a aula sai errado, e Shigiri os encontra vendo estrelas. Eles explicam a situação para Shigiri, e ela sugere deixá-la sozinha por um tempo para que ela não esteja sobrecarregada. Mais tarde, Shigiri traz uma caixa de brinquedos com os quais as meninas costumavam brincar, e quando o gatinho puxa um, Shigiri confirma que Chocola costumava brincar com ele o tempo todo. Com isso, o gatinho se lembra de todos os abraços de Chocola e segura-o perto. De volta à loja de bolos, as meninas se despedem de alguns clientes, então Coconut e Azuki dizem que vão voltar. Chocola tenta perguntar sobre o gatinha, mas ela desiste na última hora e diz que não é nada, enquanto Vanilla parece preocupada com seu QI já limitado. Pontos. Mais tarde, Coconut e Azuki voltam para casa e perguntam onde está o gatinho, então Shigiri manda as garotas achá-la, já que está quase na hora do jantar. Quando elas saem, veem que ela não está em lugar nenhum, então procuram nos lugares de costume na casa, mas ainda não a encontram. Shigiri sugere que todos procurem por ela, então redobram os esforços e Shigiri até essa peixe para atraí-la, mas nada parece funcionar. Finalmente, Coco tira a arma definitiva para atrair gatos, Matatabi, mas só atrai todas as outras garotas e as manda para um grupo. Fantasia. De volta à confeitaria, Chocola recebe uma ligação de Shigiri que diz que o gatinho está desaparecido. Chocola imediatamente começa a correr para fora, mas Vanilla a impede e pergunta o que está acontecendo. Chocola informa que o gatinho está desaparecido e começa a entrar em pânico. Então Vanilla diz que entende e a incentiva a ir procurá-lo enquanto ela gerenciar o trabalho. Cachorro a tranquiliza dizendo que eles também se juntarão à busca assim que fecharem a loja. Chocola começa a procurar nas ruas procurando para o gatinho. Ela até encontra alguém que se parece com ele, mas acaba sendo o gato errado. As outras meninas também perguntam se alguém viu o gatinho, mas ninguém sabe de nada. Enquanto Chocola procura, só consegue se perguntar se a gatinha está solitária ou com medo. Mesmo quando cai de rosto no chão, só consegue pensar em se levantar de novo para continuar procurando por ela. Eventualmente, ela corre pelo playground onde se encontraram pela primeira vez, e mesmo que não a veja, ela, para descansar,
De repente, o gatinho surge como um fantasma, mas Chocola está tão feliz que não se importa com o quão assustador ele é e chora de felicidade. Chocola diz a ela o quanto todos estavam preocupados, então o gatinho diz que ela quer ficar com Chocola. Mais tarde, Chocola retorna à confeitaria com ela, e todos ficam aliviados ao saber que ela está segura. Shigiri então sugere que voltem para casa já que está tarde, então a gatinha olha para Chocola Chocola imediatamente se vira para Cachorro e promete assumir total responsabilidade pela gatinha, implorando-lhe que a deixe ficar. Quando Vanilla vê que ela está séria, junta-se a ela para pedir a Cachorro que a deixe ficar. Então Cachorro diz que tudo bem, desde que cuidem dela. Chocola fica muito feliz com a notícia e começa a sufocar a gatinha, fazendo-a se perguntar se cometeu um erro. Na manhã seguinte, Chocola acorda e está contente por cumprimentar a gatinha com um bom manhã. Ela a veste e Vanilla diz que a única coisa mais fofa que a gatinha é Chocola cuidando dela. Mais tarde, eles tomam café da manhã juntos e Cachorro pergunta onde a pequena sumiu. Eles a encontram beliscando o peixe seco debaixo da mesa, então Cachorro tenta puxá-la, mas ela só concorda quando Chocola estende a mão. Vanilla fica com ciúmes e agarra Chocola também enquanto Cachorro sua em confusão. Mais tarde, Chocola e Vanilla mostram-lhe como usar a televisão, e quando a menina vê peixes nela, tenta comê-los. Chocola brinca que se vivessem no oceano, poderiam comer todos os peixes que quisessem, mas a criança não faz ideia do que é um oceano. Chocola descreve-o como um lugar salgado e frio, mas Vanilla diz que parece que ela está descrevendo o coração de sua ex. Mais tarde, Chocola e Vanilla estão atendendo os clientes enquanto a gatinha se cansa do programa de TV e sai. Enquanto o Cachorro trabalha na cozinha, ela passa despercebida por ele e observa a Chocola atender os clientes. Eventualmente, a gatinha encontra o caminho até a mesa de um cliente, mas antes que podem fazer carinho nela, Chocola a pega e pede desculpas. Depois de levar o gatinho pra dentro, ela diz pra ele brincar na sala dos fundos enquanto eles lidam com os clientes. Mas o gatinho tem uma ideia melhor. Ele se infiltra na cozinha usando uma caixa, mas quando o Cachorro deixa cair uma de suas tigelas por acidente, ele o assusta. Quando ele vai para ver como ela está, Vanilla o acusa de recriar cenas de páginas indecentes da Incognito, mas Cachorro jura que só usa imagens. Cinnamon entra e também entende mal a situação, mas sua reação errada a deixa molhada novamente. Cachorro pede desculpas por assustar o gatinho e dá a ela um cake para compensar. O gatinho realmente gosta do bolo e deixa Cachorro acariciá-la. Mais tarde, depois as garotas comem juntas e a gatinha começa a aprender as boas maneiras à mesa. Quando a Chocola diz que elas têm que voltar, ela nota a impressão emocional da gatinha de gato de botas e cai na história. A isso, Vanilla e Chocola dedicam um tempo pra brincar com ela, embora Chocola pareça esquecer pra quem é. Ela acaba competindo com a gatinha e é derrubada enquanto a gatinha parece pronta para uma soneca. Quando o Cachorro vem chamar a elas, a pequena está dormindo profundamente. No dia seguinte, as garotas se despedem de Cachorro enquanto elas saem para o seu mensal. Verificação de saúde. Cachorro está animado para relaxar sozinho pela primeira vez, mas quando Chocola acha que ele os considera estressantes, Vanilla assegura que suas fotos terão um papel em como ele vai relaxar. De volta à casa de Shigiri, as meninas medem sua altura, e Coconut provoca Azuki por ser pé no chão. No entanto, quando começam a medir os pesos, Azuki devolve a provocação dizendo que Coconut tem um desafio horizontal. As meninas estão prontas para descobrir quando Shigiri os avisa que não receberão lanche se brigarem. Eles finalmente se acalmam quando Chocola, Vanilla e o gatinho aparecem para se juntar ao jogo. Chocola vai primeiro e descobre que tem a mesma altura, o que significa que cresceu completamente. Então, o gatinho vai em seguida, e Maple se pergunta com que nome registrar sua medida. Azuki sugere seu nome mínimo de cana-de-açúcar, então todas as garotas começam a nomear coisas que gostam de comer. Shigiri diz que deve ser algo que o gatinho goste, então Chocola aponta que peixe seco não vai ser muito fofo ou aqui. Enquanto todas sobrecarregam seu único neurônio, Vanilla sugere que a nomeiem Keiko, já que ela gostou do bolo. As garotas concordam, e quando perguntam ao gatinho se ela aprova, ela adora. As medições continuam, e elas passam para as medições de busto. Os canhões da Cinnamon quase cortam a fita métrica, o que é semelhante ao que Coconut está carregando. Nesse momento, Keiko começa a mexer com as sementes de uva da Chocola para encontrar o simulador de bola de estresse perfeito. Ela se engana ao tentar com as decepções de furo plano da Vanilla, mas acerta o jackpot quando tenta com as bolas de canhão da Cinnamon. Keiko descobre pela primeira vez que um grande peito é o melhor, enquanto Cinnamon cai de joelhos e atinge novos níveis de degeneração. Depois, as meninas se reúnem para o último teste sobre cinética. Visão. Chica Ray mostra imagens rápidas e as garotas têm que dizer o que viram. Enquanto as garotas respondem por turno, Chocola explica o conceito para Keiko, embora ela mesma tenha dificuldade. Para a rodada final, Chica Ray dá a elas algo mais difícil de ver. A maioria das garotas não faz ideia, mas Azuki responde orgulhosamente. Chica Ray diz a ela que está errada, e quando ninguém mais sabe o que é, Keiko diz que conseguiu. Ela diz que realmente ama Chica Ray, e Chica Ray diz a ela que está certa. As garotas ficam impressionadas, mas agora que a palavra insegura de Chica Ray foi
Pediu. Ela implora pra Keiko dizê-la novamente. Isso conclui o teste delas pro mês. Então as garotas se perguntam o que deveriam fazer pelo resto do dia. Chocola diz que estava pensando em um lugar para levar Keiko, então as garotas concordam e vão para a praia. Keiko fica deslumbrada com o oceano, então Chocola leva para ver mais de perto, embora Keiko esteja um pouco assustada. As garotas constroem castelos de areia com Keiko, encontram algumas criaturas do mar e Cinnamon se molha, embora não seja por causa do oceano. Ao pôr do sol, as garotas relaxam e lamentam o quanto estão famintas. Keiko diz que se divertiu, então Chocola promete ensinar-lhe a nadar quando voltarem. Todas as garotas concordam em voltar em breve e começam a discutir todos os tipos de comida que trarão. Alguns dias depois, Chocola e Vanilla terminam de fechar a confeitaria e vão pra casa. Quando chegam, encontram Keiko esperando na porta, então fazem carinho na cabeça dela por ter vindo recebê-las. As garotas se lembram de quando fizeram o mesmo para Cachu, então planejam fazer isso novamente para relembrar os velhos tempos. Mais tarde, Cachu retorna pra casa e encontra as garotas esperando na porta por carinhos na cabeça, mas ele simplesmente as cumprimenta normalmente e se afasta. As garotas se perguntam o que está incomodando ele enquanto ele se afasta de mau humor. Mais tarde naquela noite, as garotas jantam juntas e Chocola tenta conversar com Cachu, mas ele mal diz duas palavras. Vanilla diz a Chocola para parar de importuná-lo, mas ele logo se levanta e sai da mesa. Depois, as garotas se perguntam o que pode estar incomodando-o, então Vanilla diz a Chocola para confessar qualquer coisa que ela tenha feito. Chocola diz que roubou um pouco do creme outro dia e quando carregava um monte de pratos, tropeçou e quebrou-os. Tudo. Vanilla a repreende para ensinar uma lição, mas ela insiste que Cachu está agindo de forma estranha. Chocola se pergunta se é algo relacionado à saúde, mas Vanilla revela que o viu preocupado com algo na cozinha. Anteriormente, Vanilla preocupa-se que a loja possa não estar indo bem financeiramente por causa de menos clientes. Por outro lado, Chocola preocupa-se que a comida dele se torne pequena o suficiente para ser considerada uma piada, e começa a pânico. Vanilla sugere que resolvam o problema elas mesmas. Então, no dia seguinte, elas saem, na esperança de conseguir mais clientes para a loja. Chocola explica o plano para Keiko e entrega um cartão que ela coloca em seu boné. Depois, as meninas começam a distribuir os cartões para todos até que Cinnamon e Maple passam por lá e perguntam o que está acontecendo. Após saberem das dificuldades da confeitaria, Maple concorda que devem certamente ajudar, mas a mente de Cinnamon nunca sai do esgoto enquanto ela imagina a maneira errada de ajudar. Mais tarde, na confeitaria, as meninas começam a oferecer sessões de fotos gratuitas para os clientes que compram bolos. Maple está impressionada que a postagem da oferta parece ter se espalhado rapidamente, e as meninas ficam felizes em ver mais clientes na loja. Chocola e Vanilla juntam-se ao serviço, mas não são exatamente as melhores modelos. Keiko observa enquanto as garotas se desonram por seu mestre, e quando vê Cachu trabalhando arduamente também, decide que quer ajudar. Ela vai pra fora distribuir mais cartões, mas infelizmente ela não sabe bem como isso funciona. Ela então percebe um entregador colocando cartões nas caixas de correio das pessoas e decide tentar também. Assim que vê o quão fácil é, começa a distribuir cartões em qualquer lugar que fosse possível. Ela eventualmente se empolga, e quando termina sua tarefa, percebe que não faz ideia de onde está. Ela corre pelo quarteirão até esbarrar em uma garota com cabelos pretos. A princípio ela foge dela, mas quando a menina se aproxima, Keiko começa a sentir um cheiro bom em fazer. Mais tarde a menina compartilha um pouco de seu taiyaki com ela, e enquanto Keiko come, a menina se apresenta como Tio. Quando ela descobre que Keiko está realmente perdida, decide ajudá-la a voltar para casa. As meninas seguem para a delegacia mais próxima, mas não encontram ninguém lá dentro. Depois Tio tenta perguntar a um adulto o que fazer, mas quando a mulher pergunta onde está a criança, Keiko já fugiu. Perto dali, Azuki e Coconut estavam brigando por algumas barras de sorvete quando Azuki poderia jurar que viu Keiko passar. Passado, Tio correu atrás de Keiko e quando a alcançou, encontrou Keiko na frente de uma confeitaria. Tio percebe que a casa dela deve ser uma confeitaria, então elas verificam todas as confeitarias da área, mas nenhuma delas é a certa. Tio pergunta se Keiko tem mais alguma pista, mas quando Keiko não consegue pensar em nenhuma, Tio percebe que tomaram um caminho errado. Ela começa a se perguntar qual é o caminho certo de volta quando eles notam alguns corvos assustadores alinhando-se para observá-los. Tio agarra Keiko e tenta correr mas a estrela brilhante em seu cabelo provoca o ataque dos corvos. Keiko corre por alguns arbustos, deixando Tio para alcançá-la. Mas quando saem do outro lado, os corvos estão esperando. Elas tentam correr novamente, mas desta vez Keiko tropeça. Tio volta por ela e as duas correm para um beco próximo. Depois de deslizar por espaços estreitos, os corvos ainda as encontram e continuam a perseguição, mas as meninas chegam a um beco sem saída. Os pássaros se reúnem de forma ameaçadora, e Keiko se abaixa enquanto Tio luta para pular sobre o parede. Assim que os pássaros estão prestes a alcançá-la, Keiko pula sobre a parede e defende Tio, afastando os corvos. Tio se sente aliviada e pergunta a Keiko como pode retribuí-la. Então Keiko diz que quer um taiyaki. Felizmente, elas avistam uma loja de taiyaki nas proximidades e Keiko consegue comer um no parquinho. Lá, Tio diz que também morava com um gato na sua antiga casa. Elas brincavam muito juntas, e quando seu pai teve que se mudar, ela ficou arrasada em deixar o gato para trás e correu. Longe, mas o gato acabou encontrando-a também. Keiko lambe Tio para mostrar que está preocupada com ela, mas Tio diz que está bem. Finalmente Keiko fala com ela, então Tio a abraça animadamente, fazendo o cartão da confeitaria cair do seu chapéu. De volta ao
Loja de bolos. Cachorro pergunta às garotas sobre as fotos online, então elas finalmente confessam suas tentativas de ajudar. No entanto, Cachorro revela que não estava preocupado com as vendas, mas sim tentando criar um bolo para a nova temporada. Ele diz às garotas para não fazerem mais essas coisas, mas agradece por darem a ele motivação suficiente para criar um novo bolo. Chocolate e Vanilla finalmente recebem os carinhos na cabeça que tanto queriam. Enquanto isso, as outras garotas se perguntam onde Keiko pode estar, e Azuki se questiona se realmente a viu perto da apartamentos. Chocolate insiste que eles devem encontrá-la, mas Cachu sugere que verifiquem a casa primeiro. Eles vão pra casa, mas ela não está no quarto. Então, eles verificam a sala de estar, e Cachu fica surpreso ao vê-la esperando e a recompensa com um carinho na cabeça. Também, Tio ouve que seu trabalho está feito e sai correndo enquanto as garotas abraçam Keiko apertado. Mais tarde, as meninas tomam banho com Shegari e Coconut começa a irritar Azuki como de costume. De volta à loja de bolos, as garotas atendem a uma cliente que acaba sendo a mãe de Tio. Então Keiko acena pra ela quando houve um baque. Azuki acusa Coconut de esbarrar em mas quando Coconut insinua que ela era pequena demais para ser notada, as meninas começam a discutir novamente. Naquela noite, durante o jantar, Azuki lamenta ter que agradecer a Coconut. Mas antes que possam começar a segunda rodada, Shegari diz para elas pararem com isso. As outras meninas se perguntam quando elas finalmente vão parar com isso e lembrar dos bons e velhos. Did. Depois Azuki pega a Coconut lavando a louça e pergunta por que ela está fazendo isso quando não é o dia dela. Coconut diz que está apenas ajudando, então Azuki a elogia por fazer um bom trabalho. De repente, ela deixa cair uma tigela que por acaso é de Azuki, e quando tenta limpá-la, Azuki a chama de idiota e diz pra deixar com ela. Coconut fica chateada com o tom dela e sai irritada. No dia seguinte, na confeitaria, Azuki tem dificuldade em carregar algumas caixas pesadas e tropeça na vassoura de Coconut enquanto ela está varrendo. Vanilla parece preocupada que as meninas estejam ainda mais enroladas do que a melhor amiga idiota dela ali. Vanilla se pergunta se não seria melhor se as meninas realmente resolvessem a situação com uma briga, então elas levam a sugestão a Shegari, que apoia a ideia, exceto sem violência. Em vez disso, ela sugere uma maneira esportiva. No dia seguinte, Shegari organiza uma taça da casa para o time azul competir com o time vermelho. Ela apresenta o torneio e chama os concorrentes de ambos os equipes. Enquanto as outras meninas se perguntam por que foram arrastadas para isso, Coconut e Azuki continuam a provocar uma a outra. O primeiro jogo é Twister, então Azuki e Coconut já começam a se enfrentar desde o início. O jogo começa e as meninas começam a colocar suas partes do corpo nos lugares certos enquanto Chocolate explica as regras para Keiko. As meninas pensam que Coconut tem uma vantagem com seu tamanho, então Azuki fica competitiva, o que faz com que ela balance o rabo, que faz cócegas. Coconut. Ela acaba caindo em Azuki e as duas perdem o jogo. A próxima rodada tem a ver com algum tipo de comida. Concurso. Chocolate e Vanilla imediatamente se voluntariam, mas todas as garotas querem provar também. Shegari sugere que escolham por sorteio e Chocolate e Vanilla acabam vencedoras. No entanto, é quando Shegari revela que é um concurso de resistência à comida, e as garotas choram do sofrimento. A próxima rodada deveria ser adivinhar o que está na caixa, mas Cinnamon e Maple já enfiam suas cabeças e perdem. A quarta rodada é uma corrida de revezamento com colher e bola, então Chocolate e Vanilla competem entre si, com Chocolate sendo um pouco mais rápida. Elas entregam as bolas para suas colegas de equipe, e Cinnamon tem dificuldade para alcançar a Maple com suas duas bolas de xadrez extras pesando-a. As meninas passam para suas colegas de equipe e Azuki começa a correr com a bola. Coconut faz o mesmo e alcança, mas começam a trocar insultos censurados de colher um no outro e perdem o foco. Vanilla aponta como eles estão sendo tolos, então Azuki deixa cair sua colher para responder e perde. Coconut deixa cair sua colher para comemorar a perda de Azuki, e ambos perdem. Neste ponto, Keiko desiste de assistir ao desastre, enquanto Shegari coloca Cinnamon e Chocolate uma contra a outra na próxima partida. As garotas se viram para uma luta de wrestling, e embora Chocolate esteja em grande desvantagem, ela se recusa a desistir. As garotas acham que as ameixas de Chocolate nunca poderão vencer os pêssegos de Cinnamon, mas quando a mente distorcida da Cinnamon imagina isso, ela começa a exagerar e acaba molhada. Novamente, mas literalmente dessa vez. A seguir é Coconut contra Vanilla. As meninas apontam a vantagem de tamanho de Coconut e se perguntam quais truques Vanilla tem na manga. A partida começa, Vanilla conta a Coco um enigma e pergunta que tipo de pessoa tem a forma de um quadril. A solitária célula cerebral de Coconut tem dificuldade em processar esse nível de ciência espacial, então Vanilla aproveita a oportunidade para empurrá-la até a borda. Quando Coconut revida, Vanilla sai do caminho, permitindo que Coconut caia na água. A resposta era hipster. Por último, Maple e Azuki são pareadas, e parece ser uma partida justa desta vez. As garotas realmente se esforçam ao esbarrar quadris, e Shegari começa a ficar hipnotizado pelas habilidades de quadril de Azuki. Infelizmente, Azuki se envolveu demais e acabou se jogando para fora da arena. As meninas apontam como Azuki e Coconut são realmente parecidas, mas antes que percebam, estão de volta a rosnar uma para outra novamente. Todo mundo está meio cansado das suas brigas, mas Shegari tem um último jogo delas. Elas apresentam o percurso de obstáculos da corrida na Torre dos Gatos e diz que a primeira a terminar vence. Quando o jogo começa, Vanilla e Maple se vestem como comentaristas para analisá-lo. Coconut tem a vantagem de tamanho, mas Azuki compensa com sua destreza.
De repente, Vanilla aponta que a parede que as meninas têm que escalar é feita de arranhador, material que é extremamente difícil de resistir. No entanto, as garotas conseguem se controlar e continuar a corrida. Coconut toma a liderança, mas não por muito tempo, pois ela congela na ponte de penas de gato. As garotas não conseguem evitar seguir as penas com os olhos, mas Azuki se recupera primeiro, e elas rastejam pelo obstáculo com os olhos fechados. Só resta subir o pilar até o objetivo, e Azuki está claramente na frente. Coconut tenta encontrar um atalho e pula nas torres de gato para ultrapassá-la, mas enquanto comemora, ela escorrega e começa a cair. Felizmente, Azuki rapidamente agarra a desastrada e diz para ela segurar no pilar. Eventualmente, as garotas terminam a corrida e Coconut agradece a Azuki por salvá-la. Azuki lamenta que Coconut nunca mudou, então Coconut se lembra de todas as vezes que ela causou problemas para Azuki. Mesmo quando quebrou um vaso, Azuki disse para ela não tocar nele para que não se machucasse. De repente, Coconut percebeu que Azuki estava apenas tentando protegê-la antes também, sentiu-se aquecida. Quando as garotas voltaram, Coconut disse que Azuki a salvou, mas Azuki afirmou que não queria ganhar por um detalhe técnico. No entanto, elas concordaram em chamar a corrida de empate e sugeriram saírem para comer algo. Todos concordaram que precisavam encher a cara, então se viraram para sair, mas Coconut acidentalmente chama Azuki de irmã mais velha, chocando todos. Isso os lembra dos velhos tempos, mas as garotas ficam envergonhadas com as provocações. Alguns dias depois, Kacho descobre que Coconut e Azuki saíram cedo para fazer compras. Acontece que Coconut queria substituir a tigela que ela, quebrada, mas quando Azuki viu como a escolha dela parecia infantil, elas começaram a discutir novamente. Alguns dias depois, todas as meninas se preparam para enfrentar uma tempestade na casa de Shigari. Chocola pergunta a Vanilla se Kacho já teria chegado ao seu destino, mas Vanilla diz que é improvável, já que a fazenda de morangos está longe. Maple e Azuki chegam da loja com um monte de croquetes por algum motivo estranho. De repente, Coconut atravessa uma janela no andar de cima. Então Azuki lembra a ela que bater a cabeça nas coisas não a tornará mais inteligente. Enquanto isso, o cachorro abre o almoço preparado pelas meninas e se pergunta se elas estão bem. De repente, o trem para e o anúncio diz que precisam fazer uma parada de emergência por causa do vento. De volta à casa de Shigari, as meninas ouvem as notícias sobre os ventos e Azuki comenta como tempestades são emocionantes. Cinnamon se pergunta aonde Shigari foi com um tempo tão ruim, então Maple diz que ela está participando de uma reunião de amantes de gatos e esquisitos. Enquanto isso, Vanilla, Chocola, Coconut e Keiko jogam um jogo de cartas no qual todos tentam se livrar do Coringa. Vanilla se aproveita da estupidez de Chocola, e como ela é fácil de ler, acaba perdendo o jogo. Nesse momento, Maple recebe uma ligação de Shigari que diz que há muito trânsito, então ela não conseguirá voltar para casa naquela noite. Maple assegura que eles ficarão bem e sugere que ela vá para um hotel. Mas na verdade, é Shigari quem não ficará bem sem seus gatos. Maple conta a novidade aos outros, e quando mencionam como o tempo está ficando tempestuoso, Cinnamon imagina se divertindo sozinha e começa a fazer sua própria chuva. Depois, Vanilla diz que quer ver o oceano enquanto Coconut quer comprar pizza. Mas todas as suas ideias terríveis são interrompidas quando a energia acaba. Chocolate desmaia enquanto Cinnamon aproveita a escuridão para tocar. De repente, Vanilla acende uma lanterna e as meninas a repreendem por assustá-las demais. Mais tarde, as meninas se sentam perto da vela, entediada pra caramba, então Vanilla diz que tem uma boa história pra contar a elas. As garotas concordam em ouvir, então Vanilla começa sua história. Começa com dois gatos que se parecem exatamente com Cinnamon e Maple. As garotas ouvem um monte de barulho vindo da floresta e ficam surpresas ao encontrar alguns gatos aleatórios dando uma festa no bosque. Os gatos da festa os incentivam a participar e lhes dão um pouco de matatabe. Assim, juntas, elas têm o tempo. Maple acordou e se perguntou para onde todo mundo foi. De repente, o poço começou a brilhar e um fantasma com formato de Shigaraki saiu dele, derrubando o tofu frito no chão. Maple não fazia ideia do que estava olhando até que o fantasma se virou e ela viu que não tinha rosto. Como Maple não conseguiu acordar Cinnamon de seus sonhos degenerados, ela simplesmente a carregou e fugiu. Quando alcançou uma clareira segura, Cinnamon perguntou o que estava acontecendo, mas naquele momento era tarde demais. Cinnamon tinha perdido o rosto também. As meninas elogiam a história assustadora de Vanilla, mas quando Vanilla levanta a cabeça, a falta de rosto dela assusta as meninas. Felizmente, Vanilla limpa o rosto e diz que era apenas um truque de maquiagem. Ela então se oferece para contar mais histórias assustadoras, mas as meninas dizem que não querem mais. Nesse instante, as luzes se acendem, então Azuki pede por uma história mais alegre e Chocola se oferece para continuar. Na história dela, algumas gatinhas irmãs saíram para um piquenique, mas se perderam na floresta. Felizmente, elas descobriram uma casa feita de doces. Elas começaram a se empanturrar de diabetes e as duas irmãs viveram felizes para sempre até irem para a próxima consulta médica. As meninas estão pouco impressionadas com a história básica da Chocola, então Vanilla se oferece para contar uma refilmagem da Netflix. Na versão dela, após vários dias na casa de doces, Vanilla estava fazendo tarefas domésticas enquanto Chocola voltava do trabalho exausta. Vanilla perguntou se ela gostaria de tomar banho, comer, comida ou comer. As meninas imediatamente interrompem a história, exceto Canela. Vanilla então muda para uma história diferente. Era uma vez um gato que cortava bambu para viver, mas um dia, um fantasma saiu do seu bambu. As meninas reclamam. Então a história muda para onde um gato voltou de férias para encontrar um tesouro. Outro
Fantasma. Como a Vanilla só conhece uma história, a Maple se oferece para continuar. Na história dela, havia um lenhador cujo machado caiu em uma fonte próxima. Vanilla tenta inserir sua mulher fantasmagórica na história, mas Maple diz para ela parar e menciona que era na verdade uma deusa. A deusa Cinnamon pergunta se ela deixou cair um machado de ouro ou de prata, mas Vanilla afirma que deixou cair ambos. A deusa adverte o lenhador para não mentir, mas o lenhador diz-lhe para parar com a besteira ou ela vai esvaziar toda a fonte. A deusa se pergunta de qual asilo essa pessoa escapou quando o lenhador lhe oferece um relato abrangente de seus momentos íntimos com a Chocola. A deusa inútil lê o conteúdo erótico de Gatos felizmente, e depois de explodir em si mesma, agradece pelo conteúdo e entrega-lhe ambos os machados. De repente, Cinnamon interrompe e insiste que ela não é uma depravada, o que choca as outras garotas que sabem que isso não é verdade. Ela insiste que essa história deveria ser mais como um conto de fadas, então Coconut tenta sua sorte. Na história dela, 3 gatos encontraram uma lâmpada, e quando esfregaram apareceu. O gênio em forma de castanha de caju ofereceu a cada uma das meninas um desejo, então Chocola foi a primeira, e desejou um peixe muito grande. De repente, um peixe grande apareceu, mas era um tubarão voador, e Chocola de repente virou a comida. Depois foi a vez da Cinnamon, mas o desejo dela era muito preocupante para ser repetido, e Azuki tentou realizar um exorcismo na mente doente dela. Coconut insistiu em terminar a história com o desejo de Azuki. Azuki acordou e se viu amarrada na terra das pessoas minúsculas. Enquanto as pessoas planeavam queimá-la e arrancar suas unhas dos pés, ela se libertou e atacou a cidade como Godzilla. Ela até começou a cuspir fogo por algum motivo e assustou a todos. Azuki se pergunta que tipo de história era essa e insiste que não é assim que ela quer crescer. Maple assume e sua história apresenta Cinnamon que estava tentando vender umas caixas de fósforos na frio. Quando ela não conseguiu vendê-las, decidiu usar os fósforos para se aquecer. Cada vez que acendia um fósforo, via imagens de suas irmãs gatas desfrutando de atividades íntimas. Quando viu as garotas em pijamas, ela se tranquilizou o suficiente para dormir. Cinnamon perguntou qual era o problema de Maple com ela, e insistiu que não era uma pessoa esquisita e culta. Azuki assumiu a série doida em seguida, e na dela, uma princesa comeu uma maçã envenenada e caiu. Adormeceu, os outros gatos se reuniram ao redor dela, perguntando-se como acordá-la. A tática de fazer cócegas da Chocola falhou miseravelmente. Azuki desenhou um símbolo de peixe nela, e Vanilla sugeriu enterrá-la logo. Foi quando Cinnamon sugeriu que um beijo de alguém amado poderia quebrar o feitiço. Coconut não tinha certeza se estava disposta a isso, mas quando as outras meninas insistiram que fariam qualquer coisa pela princesa, ela concordou, mas era tudo uma armadilha. Forçada a ir primeiro, Coconut aproximou-se lentamente dos lábios dela, enquanto Cinnamon se aproximava de terminar. De repente, as luzes se apagaram novamente, e as garotas ouviram um som estranho. Azuki disse que estava se aproximando, mas Maple insistiu para pararem. Ela achava que era Vanilla tentando assustá-las, mas Vanilla disse que estava bem ali. De repente, Chocola acendeu uma lanterna e manifestou o fantasma das histórias de Vanilla. Antes que Shigaraki pudesse se explicar, as meninas estavam todas desmaiadas, exceto Asun. Algumas noites depois, as meninas encontraram maneiras diferentes de dormir durante uma noite muito quente, mas Shigaraki mal conseguia dormir. Na manhã seguinte, Coconut estava coberta de picadas de mosquito, então Azuki chamou-a de boba por dormir do lado de fora. Coconut apontou a marca suspeita no rosto dela, e quando Azuki tentou ignorar, Coconut zombavam dela, e as duas retomaram suas discussões habituais. Maple disse às garotas para pararem, enquanto Cinnamon perguntou onde estava Shigaraki. Elas acharam estranho ela dormir demais quando se ofereceu para preparar o café da manhã naquela manhã. Coconut estava sonhando com a comida de Shigaraki quando Shigaraki entrou friamente na cozinha para cozinhar. As garotas se perguntaram por que ela parecia tão sem vida quanto um filme de Zack Snyder, mas só piorou quando viram seu queimado. A Coconut pensou que sua sopa de miso pelo menos compensaria o carvão, mas quase engasgou com todo o sal dentro dela. As outras garotas concordaram que a comida e se perguntou o que estava errado com a Shigaraki. Mais tarde as garotas discutiram o assunto, então Coconut sugeriu que o calor poderia ser a causa. Cinnamon acrescentou que como ela está ajudando Kashio com os anúncios de sua confeitaria, ela pode estar se sentindo cansada. As garotas então concordam em ajudar a recuperar sua energia. Mais tarde elas ajudam Shigaraki a esfregar os pisos enquanto ela aspira. No entanto, Cinnamon se assusta quando seu rabo é sugado pelo aspirador de pó. Shigaraki apenas ficou ali, atordoada, enquanto Maple tentava com esforço tirar seu rabo. Não surpreendentemente, os movimentos de sucção e puxão deixam Cinnamon úmido, enquanto Shigerei permanece no modo zumbi. Mais tarde, Coconut e Azuki tentam ajudá-la com a roupa quando ela avista um parzinho fofo. Cinnamon começa a zombar delas, perguntando se Keiko os deixou para trás enquanto Azuki chega ao ponto de ebulição. Shigerei ignora a discussão delas e continua suas tarefas, e quando as garotas param de discutir, eles percebem que Shigerei apenas pendurou suas roupas íntimas. Mais tarde, as meninas se reúnem e discutem seu fracasso miserável. Elas desejam que ela volte ao normal, mas Azuki lembra que ela nunca foi exatamente normal e era meio esquisita. Azuki sugere que é melhor assim, menos irritante, mas Coconut insiste que elas têm que ajudar ela a voltar ao normal.
Naquela noite, as garotas se reúnem e dar boas-vindas a Shigerei de volta para casa com uma mesa de comida deliciosa e não queimada. Quando Shigerei se senta, cada uma das garotas aponta o prato que preparou especialmente para ela, incluindo o Coconut, cuja comida pode conter algumas pontas de dedo. Azuki até tira uma sobremesa especial que estava guardando para uma ocasião especial e oferece-a por ela. No entanto, embora Shigerei agradeça o gesto, ela diz que não está com fome e sai. Mais tarde, as meninas se empanturram enquanto continuam a se preocupar sobre ela. Maple sugere que ela está sofrendo por falta de Kachu, e as meninas pensam em quanto ela o ama. Ela era conhecida por fantasiar sobre a foto dele e se esfregar nele quando tinha a chance. Quando o cachorro tomava banho, ela aparecia e se oferecia para esfregar os lugares que ele não conseguia alcançar facilmente, mas acabava sendo expulsa. As meninas concordam que as tendências do Alabama são preocupantes, mas desde que Kachu parou de vir com tanta frequência, isso pode ser a causa. As meninas concordam em organizar tudo para que ela possa passar mais tempo com ele. Mais tarde, Shigerei se veste de empregada na confeitaria, e Chocola sugere que ela esqueceria suas preocupações se ajudasse lá. Vanilla até puxou algumas orelhas de gato para que Shigerei se encaixasse perfeitamente. Keiko elogiou sua fofura, então Shigerei sentiu-se determinada a fazer um bom trabalho. Ela começou a atender os clientes, mas estava tão rígida quanto você ao abrir o seu site pornô favorito. A atrapalhada até tropeçou no ar e estava tendo um momento miserável. As meninas de casa perguntam a Chocolat e Vanilla como ela está, então eles dizem para elas verem por si mesmas. Shigerei estava mergulhando mais fundo no abatimento em que havia estado, ultimamente. As garotas se reuniram novamente e se perguntaram o que poderiam fazer. Elas sugeriram conseguir um sorvete para ela, então Maple e Coconut começaram a discutir sobre o sabor. Nesse momento, Kachu apareceu e perguntou sobre o que era a reunião. Então as garotas fizeram uma reunião em grupo, e após concordarem, imploraram para que ele salvasse Shigerei. Alguns momentos depois, Maple preparou um bom chá de ervas. Já enquanto Kachu trouxe a sobremesa favorita de Shigarei. Cinnamon disse para ele consolar sua irmã de maneira suave, mas Kachu tinha medo de descobrir o que ela quis dizer. Kachu se perguntava se era um grande problema, mas as garotas insistiram em mimá-la desta vez. Mais tarde, todos assistem eles almoçarem juntos e Shigerei se desculpa por ser uma estraga-prazeres. Kachu pergunta por que ela está apática, mas nem Shigerei tem certeza do motivo. Ela assegura que não tem nada a ver com ele e apoia seu ato de sair de casa para seguir seus sonhos. Ela até garante que fará tudo o que puder para fazê-lo ter sucesso, enquanto Cinnamon se emociona com o quão fofo isso é. Depois, Shigerei agradece a Kachu e as garotas por tê-la recebido, e começa a ir para casa, mas Azuki fica desconfiada de para onde ela está indo. Mais tarde, Shigerei anda de trem novamente com um ar sombrio, e as garotas conseguem segui-la com um jornal ralo como disfarce. Como ela não está indo para casa, as garotas continuam a segui-la, perguntando-se para onde ela poderia estar indo. Finalmente, chegam a uma falésia e Shigerei começa a andar até a borda. As garotas se perguntam o que diabos ela está fazendo lá. Então Cinnamon se lembra de ter visto algo semelhante em um K-drama, onde a mulher pulou de um penhasco por causa de coração partido. Elas presumem que Shigerei deve estar de coração partido porque Targaryens não existem na vida real e quer pular do penhasco. Cinnamon corre rapidamente para detê-la, e as meninas a seguem. Shigerei se pergunta o que elas estão fazendo lá, então elas imploram para que ela não morra e desejam que ela volte a tirar fotos delas e vendê-las na versão felina do Feed Finder. Elas lembram a Shigerei de como ela tem sido gentil e carinhosa, independentemente disso, e a abraçam em grupo para lembrar o quanto a amam. De repente, Shigerei volta ao seu estado mentalmente desafiado e começa a se deleitar com as tramas de gatos que ela vai desfrutar mais tarde quando escorrega. Azuki a segura, mas começa a cair também até que Coconut a agarra. Então, os outros seguram e todos caem na água. Mais tarde naquela noite, Shigerei descobre por que tem se sentido tão para baixo. Durante o inverno, todos vieram se aconchegar com ela enquanto dormia, mas agora que o tempo está quente o suficiente para fazer torradas, todas encontraram um lugar mais fresco para dormir. Por causa disso, ela sofreu de privação aguda de gatos. Ela só foi ao penhasco para clarear a mente, mas agradeceu por terem ido atrás dela. As meninas dizem que da próxima vez ela deve desabafar e concordam em ir ao quarto dela naquela noite. Isso emociona Shigerei, e naquela noite ela sonha feliz sufocando com bolas de pelo. Dias depois, Cinnamon se lembra de quando ela e Maple ainda eram gatinhas. Maple a repreendeu por se esconder, então disse-lhe para levantar e enfrentar em frente. Depois disso, as duas correram para um campo de flores e Cinnamon prometeu nunca esquecer o que aconteceu naquele dia. No presente, o grupo vai a um parque de diversões, e enquanto todos se divertem nos brinquedos, Cinnamon se imagina sendo soprada por aquele povo. Após mais brinquedos assustadores, Coconut teme ter gritado mais pontos de QI, enquanto Shigerei diz a Kachu que foi uma boa ideia tirar uma folga do trabalho. Kachu concorda, especialmente porque Keiko ainda é uma gatinha e precisa de sair mais. Chocola limpa um pouco de creme do rosto de Keiko, enquanto Vanilla limpa o creme do rosto de Chocola, fazendo envergonhada. Keiko sugere que vão à casa assombrada em seguida, mas Maple não é fã e acaba fazendo xixi nas calças de medo. Azuki provoca Maple por se assustar tão facilmente, mas Maple nega, mesmo que ninguém acredite. Keiko diz a Chocola que precisa ir ao banheiro, então Chocola a leva. Vanilla está orgulhosa de como Chocola está desempenhando bem o papel de irmã mais velha. No entanto, quando Cinnamon olha para Keiko, ela se lembra de quando era mais jovem.
Mais tarde, Chocolat volta do banheiro, mas quando o cachorro pergunta onde está Keiko, Chocolat percebe que ela desapareceu novamente e entra em pânico. Vanilla aponta que Keiko está a poucos passos de distância, então eles vão pra lá e a encontram esperando o show das bruxas gatas começar. Cinnamon lembra Maple da época em que costumavam assistir, enquanto Azuki está surpresa que ainda exista. Shigerei diz que o atual é da terceira geração, mas Cinnamon diz que a música tema provavelmente é a mesma. Com isso, Maple lembra dos dias de se fantasiar com Cinnamon e como queria ser cantora. Quando ela se recompõe, ela vê Cinnamon no palco gritando por ajuda, e Shigerei a informa que Cinnamon se voluntariou enquanto ela estava distraída. Cinnamon realmente entra no papel, então o apresentador pede à audiência por alguém que possa salvá-la com o poder da canção. Infelizmente, ninguém na audiência dá a mínima para o grito desesperado, e Shigerei aponta como o cavalheirismo está morto. Cinnamon decide pedir ajuda especificamente a Maple, então Azuki a incentiva a continuar. Palco. Maple tenta recusar, então Cinnamon ameaça revelar o que secretamente aconteceu com sua roupa íntima na Casa Assombrada. Casa. Maple rapidamente se voluntaria antes que Cinnamon arruine sua reputação. Ela sobe ao palco nervosamente, mas já que está lá, decide dar o seu melhor. Ela começa a cantar a música tema apaixonadamente, e todas as crianças e gatos ficam hipnotizados pelo quão bem ela canta. Cinnamon se sente orgulhosa ao assisti-la, e quando ela termina, o público aplaude animadamente por dela. Os gatos estão todos super orgulhosos dela, e Maple está tão atordoada com todos os elogios que quase desperta Rin novamente. Mais tarde, a turma caminha para casa juntos, felizes por terem aproveitado o dia. Cuidadosamente, Cinnamon diz que ficou feliz em ouvir Maple cantando novamente, mas Maple parecia meio abatida. Alguns dias depois, Maple sai do trabalho e sai correndo imediatamente. Quando chega em casa, Cinnamon pergunta onde ela esteve o dia todo, mas Maple diz que não é da conta dela. Mais tarde, Maple a ouve falando secretamente ao telefone. E durante o jantar, Maple mal consegue manter os olhos abertos. No dia seguinte, quando Maple sai depois do trabalho, Cinnamon decide segui-la. Depois de todo o comportamento estranho, ela simplesmente precisava saber o que Maple estava fazendo. De repente, ela perde Maple de vista e imediatamente se pergunta se está envolvida em alguma profissão adulta. Enquanto grita no beco, Maple aparece e pergunta o que diabos ela está fazendo ali. Mais tarde, Cinnamon revela que Maple tem um emprego de meio período em uma loja com instrumentos musicais. Ela detalha o quanto deixa os alunos mexerem nos instrumentos dela. Você está falando sério? Mas Maple